quero mostrar para vocês como desenvolver o molde para fazer um Dresden. Aqui eu tô fazendo um Dresden nesse formato. Então, eu quero mostrar para vocês como chegar nessa medida, nesse molde aqui. Então, às vezes a gente tem no mercado réguas diferentes, com tamanhos diferentes, para fazer um Dresden. Mas às vezes você precisa de um molde diferente do que você encontra, e aí você fica preso a fazer aquele tamanho porque não tem um molde para uma régua própria para que você atenda a sua necessidade. Então eu vou mostrar para vocês como desenvolver esse molde. Então o molde pode ser feito ele reto, como tá esse meu aqui. Ele pode ser feito em curva e pode ser desenvolvido depois de estar reto em bico. O importante para nós é esse molde ter certinho a medida que nós precisamos, para que esse círculo, quando eu fechar por completo, não fique ensacando. Então, como que eu chego nesse molde? Vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu tenho aqui um Dresden dividido em 16 partes. Cada quadrante tem 4 partes. Então, eu preciso saber qual é essa medida para que eu possa fazer essa nesga. Então, como que eu vou achar essa medida aqui? Para eu encontrar essa medida, eu tenho que saber esta medida. Como que eu acho essa medida? Então, assim, na matemática, você tem que faz parte da geometria, tá? Eu tenho um círculo, este círculo tem um raio, este raio, ele colocando do outro lado, ele gera o diâmetro do meu círculo. Então, para eu encontrar esta medida aqui, eu vou jogar numa fórmula. Esta fórmula que eu vou utilizar é esta fórmula aqui, ó. Que a medida que é essa minha circunferência é 2 vezes o valor de π vezes o raio. Aí você vai me dizer, ai, que é esse π? O π, gente, nós aprendemos na nossa escola, né, que ele é um valor fixo, 3,14, que é um número irracional. Isso aqui existe uma forma que chegaram a isso. Mas pra gente agora, o que importa é o valor desse π, que é 3,14. Então tá, como que eu vou utilizar isso no meu trabalho de patchwork? Então, eu quero fazer um círculo no centro para colocar um bordado. Aí eu falo assim, eu quero esse círculo que tenha tipo 6 centímetros de raio e ao todo os meus círculos fiquem 12. 12 é muito pouco, então eu vou colocar, para que eu possa pôr um bordado, esse círculo teria que ser uns 16 de diâmetro. Então, eu vou abrir um compasso, você vai precisar de um compasso acadêmico, tá? Esses compassos que tem na escola. E vai pegar uma abertura do compasso em 8, já que eu quero um círculo com 16 de diâmetro. Então, eu vou pegar aqui na minha régua e vou marcar 8 centímetros. A gente faz assim, ó. A gente pega uma régua em centímetro, né? Porque a gente tá fazendo em centímetro. E vou pegar nessa régua, pegar 8 centímetros nela. Então, eu venho aqui, ó, ponho o meu compasso, faço uma abertura dele em 8 centímetros. 5, 6, 7, 8. Então, ele vai vir aqui. Ok. Ó, essa é a minha abertura do compasso, em 8 centímetros. Aí, eu vou vir aqui. Como eu preciso fazer o desenho da minha nesga de um lado para cima, eu vou jogar o círculo mais no canto aqui. Então, eu vou fazer o desenho desse círculo aqui. Ok? Então, eu tenho aqui o meu círculo feito.
eu preciso achar o meio desse círculo. Eu venho com a mesma abertura que eu tô no compasso, eu faço um X aqui desse lado, vou do lado oposto e faço o outro. Então, eu achei aqui o meio do meu círculo. Um 16. Então, eu tenho o raio de 8 centímetros e o diâmetro em 16 centímetros. Aí, agora, eu preciso encontrar esta medida da minha volta, porque é aqui que eu vou fazer a minha nesga. Qual é a medida que eu quero tá fazendo aqui? Então, nós vamos fazer assim. Então, eu vou fazer uma conta aqui agora. Então, eu vou pegar a minha fórmula, que é, eu preciso dessa medida, né, da circunferência. Então, essa medida é C. Então, C é igual 2 vezes o valor do π vezes o raio. Vamos fazer a conta. Vamos repetir, C, 2 vezes o valor do π, que é 3,14, que nós já falamos, vezes o raio, que é 8. Já vou pôr o 8 aqui. Aí, a medida vai dar 2 vezes 3,14, 6,28. Vezes 8, vai dar um total de 50,24. Então, esta medida aqui tem 50 centímetros e 24. Eu preciso dividir, porque eu quero em 16 partes, não é? Se eu quisesse em 8 partes, eu dividiria por 8. Se eu quisesse 32 partes, eu dividiria por 32. Como eu quero 16 partes, eu vou dividir isso por 16. Vai dar 3,14. Coincidentemente, deu o valor do π, mas isso não é uma coisa, não é uma regra, não é uma coisa que vai bater sempre, isso foi coincidência. Ok, então agora eu vou marcar nessa circunferência, a partir do raio, 3,14 para lá. Eu vou pegar na régua aqui, vou pegar a abertura do compasso em 3,14. Se você tiver uma régua com mais medidinhas para pegar, eu vou pegar 3 e 1 e pôr no meio entre 1 e 2. Aqui. Coisinha mínima não vai dar diferença no todo depois. Aí, eu vou marcar aqui, ó. Com essa marca feita, eu vou vir aqui dentro, fazendo bater no centro e no risco que eu fiz lá, ó. Aí, eu alongo isso aqui. E, ao mesmo tempo, eu alongo aonde tá esse. Isso é a minha nesga, tá? Eu preciso achar o meio aqui para poder achar, na hora que eu for riscar, é importante eu ter um meio. Para eu saber o meio daqui, eu pego o compasso, uma abertura maior do que a metade, eu faço 2 marcas, uma em cima e outra embaixo. Vou do outro lado e faço a mesma coisa, ó, uma em cima e outra embaixo. Então, e ligo esses 2 pontos fazendo uma marca aqui. Quando você faz isso, eu vou ter que pôr a cabeça aqui na frente. Eu encontro o meio disso aqui. Aí, eu quero que essa minha nesga vá até uma altura que você tenha calculado lá. De repente, a minha almofada vai medir 50 centímetros acabada. Eu quero que essa nesga chegue perto disso. E eu vou fazer em bico. Então, aí eu preciso... quando a gente faz em bico, aqui porque eu vou dobrar pra dentro, né? Como a gente vai dobrar, eu tenho um trabalho diferente pra fazer. Se eu fosse recortar,
também faria diferente. Então, cada jeito de fazer você vai ter que executar depois. Então, com isso eu defino o tamanho que eu quero o meu molde. Aí eu venho aqui, eu quero o meu molde, aí você vai pegar a medida no teu projeto, tá? Então, aqui, ó, tá dando em 19 centímetros. Deixa eu pegar do lado de cá, ó, 19 centímetros, vem de lá, 19. Aí, eu vou marcar aqui 19 centímetros. Ok, aqui está o meu molde para fazer o meu Dresden. Agora é só, ou você copia isso daqui com acetato, né? Vai lá e copia, o meu já tá copiado. Ou você pode recortar daqui mesmo e já fazer a sua peça, ok? Eu vou recortar aqui para mostrar para vocês como seria. Como eu quero que ela sobre costura aqui, eu vou cortar pra dentro com costura. Na lateral, eu corto sem costura. Aqui em cima, eu corto com costura. Eu vou usar o cortador para me dar mais certeza da medida que eu vou tirar. Eu já acrescento costura lá em cima. Nas laterais, não coloco costura. Só coloco costura aqui em cima. 1/4, né? E aqui embaixo. Ok, então, eu tenho meu molde feito aqui, ó. Ok? Com esse molde feito, você vai fazer os cortes da sua peça. Aqui tá pronto o meu molde. Lembre sempre, a hora que você for fazer esse risco aqui, que a gente fez a marcação com o compasso, colocar a régua também direcionada no miolo, naquela marcação que a gente fez lá no miolo, para que o risco realmente saia na posição. Aí ele, você viu que eu fiz uma correção aqui, ó, pra ficar no meio realmente aqui. Isso vai fazer diferença na posição no tecido. Então, aqui estamos com o nosso molde pronto. Então, qualquer molde que você for fazer para fazer um Dresden, é assim que você vai fazer. Se você quiser fazer redondo, é só usar o próprio compasso e fazer uma marcação redonda aqui. Deixa eu fazer uma para vocês verem. Então, eu ponho o compasso na altura e venho descendo para que ele fique numa curva para fazer um Dresden redondo na ponta. Você pode fazer até isso mais raso, se você quiser. Aqui ele vai dar uma flor. Você pode usar isso fazendo com um pires, fazendo de alguma forma, que aí você fica com uma curva mais rasa, né? E depende muito do que você quer. E agora, nós vamos trabalhar com esse molde para desenvolver o nosso trabalho.